Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Feche os seus olhos, querido. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu precioso nome. Nos rendemos aos teus pés mais uma vez nessa noite. Nós reconhecemos a tua grandeza, a tua beleza, a tua santidade, a tua justiça. Reconhecemos que tu és o santo e nós somos pecadores. É com reverência que nós entramos na tua casa, Deus, reconhecendo que nada somos, nada temos para lhe agradar, mas nós confiamos no sangue do Cordeiro que foi derramado ali na cruz do Calvário. E nada temos a te oferecer a não ser esse sangue derramado. E nós estamos aqui, Deus, cultuando ao teu nome, já cantamos louvores, já elevamos nossas orações, já abraçamos nossos irmãos. Deus, nós já sentimos a tua presença aqui e agora abrimos a tua palavra na expectativa de que o Senhor queira falar conosco. Nós precisamos de ti, Senhor, precisamos da tua palavra, precisamos ouvir a tua voz. Abra nossos ouvidos, esclareça agora a nossa mente. Deus, dá-nos condições de perceber a tua vontade revelada nessa noite.
Por nós mesmos, nós não temos condições. Nós somos bloqueados completamente para entender os teus mistérios. E só os entenderemos se o Senhor mesmo quiser revelar. E nós pedimos que o Senhor faça isso em nome de Jesus. Repreenda, Deus, tudo aquilo que seja atrapalho para o teu agir nessa noite. Toda movimentação, toda agitação, todo ruído, toda conversa paralela. Deus, em nome de Jesus, dá-nos a tranquilidade que precisamos para compartilhar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com a igreja nessa noite sobre o desafio de ser um pai segundo o coração de Deus. Eu queria assistir junto com os irmãos um vídeo que fala sobre essa parábola. O mestre veio e anunciou parábolas pro povo ouvir e relatou a história de um pai cheio de amor, 2 filhos bons, um lar feliz. Viviam em paz até que o mais jovem pediu-lhe a herança e partiu. Rumou pra longe e entre deleites seus bens desperdiçou. Desamparado, sentindo fome, do lar se recordou. Na casa do pai há pão sobrando e eu pereço de dor. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, eu pequei contra ti. Levantar-me-ei e a ele pedirei, faz-me um servo de ti. O jovem pôs-se a caminhar e ainda distante do seu lar, o pai o avistou, cansado e triste a retornar, cheio de amor e compaixão. Correu ao filho e o beijou, jubilante. Saiu feliz a festejar, novas alpacas, vestes e anéis lhe ofereceu. E jubilante exclamou, meu filho renasceu. Estava perdido, mas foi achado, meu filho renasceu. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, eu pequei contra ti. Levantar-me-ei e a ele pedirei, faz-me um servo de ti. O desafio de ser um pai segundo o coração de Deus. Nós sabemos que essas parábolas que Jesus contou no capítulo 15 de Lucas, tanto a parábola da ovelha perdida, quanto da moeda perdida, quanto a parábola do filho pródigo, são parábolas que mostram o amor de Deus e a sua procura por aquele que está perdido. E essa atitude do pai aqui ensina para nós como nós devemos agir com nossos filhos. A primeira coisa que nós enxergamos nesse texto é a graça do pai. O pai aqui, ele faz algo que ele não teria que fazer. Ele reparte a sua herança com o filho mais novo, estando ainda vivo.
Todo mundo sabe que não há que se falar em herança enquanto a pessoa está viva. A herança é algo que você tem direito a receber depois que o dono dos bens morre. Enquanto estão vivos, você pode fazer uma doação. Herança, jamais. No entanto, o filho mais novo chega para o pai e pede a sua parte na herança. Irmãos, nós não temos nenhuma base aqui nesse texto para dizer que esse pai era um pai permissivo, que ele era um pai liberal, né, ou que ele era um pai irresponsável. Também nós não podemos ser assim tão inocentes e pensar que essa tenha sido a primeira vez que o filho tenha pedido isso. Provavelmente o filho já vinha demonstrando uma insatisfação com a vida na fazenda, na casa do pai, há algum tempo. Talvez já tenha abordado o pai outras vezes pedindo isso, querendo viver outra vida, querendo ir embora. E o pai, então, nesse momento, ele resolve atender ao pedido do filho. Nós também não temos nenhuma base aqui para entender que o pai sabia que ia acontecer o que aconteceu. Que tenha dado a herança para o filho sair e gastar na dissolução. Talvez o pai tenha pensado, quem sabe meu filho, né, ele recebe esse dinheiro, ele monta um negócio para ele vai aprender a administrar, ele vai aprender a dar valor, quem sabe ele saindo da casa do pai, ele vai descobrir, né, os valores da casa do pai, enfim. Quando o pai faz essa partilha da herança em vida, que é um reflexo da graça de Deus, porque o filho não fez por merecer isso, ele não tinha direito a isso, foi pura liberalidade do pai. Certamente o pai não fez isso planejando ver o filho comer lavagem de porcos. Aliás, desejando comer lavagem de porcos, porque nem isso lhe deixavam comer. O pai fez um investimento no filho, um investimento que o filho não merecia. Graça. Irmãos, todos nós que somos pais, e aqui temos algumas mães que fazem papel de pai, nós precisamos agir com nossos filhos com graça. Muitas vezes nós vamos fazer pelos nossos filhos coisas que eles não merecem, coisas que eles não têm direito. Nós vamos fazer na esperança de que eles aprendam, de que eles mudem, de que eles saibam dar valor à vida, que eles saibam dar valor à própria presença do pai, às coisas que o pai provê para eles na casa. Pura graça. O pai poderia simplesmente virar para o filho e dizer, filho, como é que eu vou te dar herança? Eu estou vivo. Vai correr atrás do seu. Vai ganhar o seu. Mas o pai aqui lhe promove um ato de graça. E se nós queremos ser pais segundo o coração de Deus, nós precisamos aprender a agir com graça em relação aos nossos filhos. Graça nós sabemos que significa um favor imerecido. Graça no grego é charis. Um favor imerecido para alguém imerecido. Graça e misericórdia são as duas palavras que mais nos favorecem na Bíblia. Se você riscar graça e misericórdia da Bíblia, provavelmente você teria que riscar também a vida do ser humano. Porque nós só estamos aqui ainda existindo como raça e existindo individualmente porque nós somos fruto da graça e da misericórdia de Deus. O pastor, falando sobre graça e misericórdia, deu um exemplo de um episódio que aconteceu com os filhos dele, com um dos filhos dele, quando o filho aprontou, e ele disse para o filho, olha, se você fizer isso de novo, o papai vai te corrigir. Eu vou te levar para o seu quarto e vou te dar 10 varadas nas pernas. E o filho, não sabe lá por quê, repetiu a arte. E o pai levou o filho para o quarto, trancou a porta e deu 5 varadas nas pernas dele. E saiu do quarto. Depois ele voltou, né, e o filho, vou ganhar as outras 5 agora. Né? Aí o pai falou, não, meu filho, vamos tomar um sorvete com o pai ali. E o filho, cabreiro, né? Qualquer hora eu vou tomar as outras 5, meu pai não briga em serviço. E foram tomar o sorvete, no caminho de volta ele disse, meu filho, eu trouxe você aqui para te ensinar o que é graça e o que é misericórdia. Primeiro eu vou te ensinar o que é graça. Você está merecendo esse sorvete que você tomou aí? Ele falou assim, não, pai. Então, isso é graça. Graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece.
E depois ele disse, meu filho, quantas varadas que eu prometi para você se você fizesse arte? O senhor falou 10. E quantas que eu te dei? Ele, 5. Foi isso é misericórdia. É quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Então, graça e misericórdia são os ingredientes fundamentais para a nossa própria existência, que dirá para a nossa salvação. Graça quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Misericórdia quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Então, se nós queremos ser pais, conforme o coração de Deus, nós temos que aprender a lidar com nossos filhos com graça e também com misericórdia. A segunda coisa que nós precisamos aprender aqui com esse pai é que nós temos que saber quando chegou a hora de liberar nossos filhos. Isso é muito difícil para nós, pais. O pai aqui redistribui a parte da herança com seu filho mais jovem e o filho resolve que vai sair de casa. E esse pai aqui poderia ter feito um monte de coisa para impedir, inclusive tomar a herança. Não, se for sair de casa, devolve o dinheiro que eu te dei. O filho partiu. E nós vemos aqui que do capítulo 13 até o capítulo 20, o pai está completamente ausente da vida do filho. O pai aqui parece ser um homem de posses. Ele poderia ter ido atrás do filho. Ele poderia ter pago um detetive. Ele poderia ter mandado suprimento. Ele não fez nada. Ele soube lidar com o afastamento do filho. Ele soube esperar o momento de Deus agir na vida do seu filho. Ele soube reconhecer que quem mudaria a vida do seu filho não seria ele, seria Deus. A Bíblia não diz quantos anos esse menino ficou fora de casa. Dependendo da quantidade de dinheiro que ele levou, pode ter durado bastante tempo. Vocês podem ter certeza que cada noite que esse menino passou fora de casa foi uma noite de sofrimento para esse pai e para essa mãe que não aparece aqui na história. Todo mundo aqui que já teve um filho que passou uma noite fora de casa sabe o que é o sofrimento de um pai vendo um filho fora de casa sem saber onde ele está. Você não vai dormir. E se dormir, vai dormir muito mal. Aqui talvez tenham se passado anos. E esse pai, de joelho, clamando a Deus. E cada dia em que o pai olhava na estrada, na porteira, e não via o filho chegar, ele pensava, onde foi que eu errei? Por que isso aconteceu? Por que Deus não faz nada? Cadê meu filho? Está vivo? Está morto? Está doente? Ele não via, mas Deus estava tratando lá do outro lado. Ele não via, porque tudo que ele podia ver era o horizonte na estrada. E ele olhava e não conseguia enxergar seu filho correndo ao seu encontro. Mas Deus estava trabalhando. Certamente nas circunstâncias, fazendo aquele dinheiro acabar, porque veio uma fome na terra, né? Então o dinheiro passou a durar menos. Certamente a porta de emprego que Deus abriu foi um emprego desconfortável, porque quando o filho está fora de casa e o pai é um pai segundo o coração de Deus, você pode ter certeza que Deus está trabalhando do lado de lá. Eu posso não estar vendo, você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Não há o que fazer. Querido, chorar não adianta. Orar adianta. Então, ao invés de ficar perdendo tempo só chorando, por que não começa a orar pelos filhos? O choro virá como consequência da emoção, mas não vai ser chorando pelos cantos que a gente vai resolver o problema do filho, não. É botando o joelho no chão e dependendo de Deus. Porque é Deus que vai tratar na vida dele. Vai chegar um momento que nós temos que saber que o filho sairá de casa. Nosso sonho é que o filho saia de casa casado, saia de casa formado, saia de casa empregado. Mas a vida não é essa matemática exata. E muitas vezes nossos filhos vão sair de casa abruptamente, precipitadamente. E nós precisamos aprender a depender de Deus nesse momento. Porque é como se fosse um ninho de passarinho. O passarinho sabe que o filhote vai ter que voar. O filhote não foi gerado para ficar no ninho para sempre. Mas chega uma hora que o filhote já está quase do tamanho da mãe
E a mãe sempre acha que ele não está pronto para voar ainda. Poxa, mas se meu filho voar e cair no chão? E se nessa hora que ele cair vier um gato e comer? Esse é o nosso medo. Mas é quase inevitável que nossos filhos caiam um tombinho ou dois antes de aprender a voar sozinhos. Se nós não deixarmos que eles tentem, talvez eles morram no ninho. E os filhotes não foram gerados para morrer no ninho. O problema é o gato. Mas com o gato a gente precisa entender que Deus trata. A Bíblia diz que Deus, ele zela por nós. Então tem hora que a gente quer fazer o papel de Deus. A gente quer super proteger os filhos. A gente quer construir uma muralha ao redor dos filhos e acha que os filhos nunca estão prontos. Nunca estão prontos para trabalhar, nunca estão prontos para casar, nunca estão prontos para sair de casa. E se a gente exagerar nisso, daqui a pouco a saída vai ser dolorosa. Mas pastor, e o gato? O gato Deus trata, filho. Os filhos precisam voar. É muito difícil um pai assistir, presenciar, né, ou vivenciar uma situação dessa aqui, onde o filho simplesmente resolve sair de casa de uma maneira precipitada e fazendo algo que não é a vontade do seu pai. E o que nos resta fazer nesse momento? Depender de Deus. Pouco tempo eu estava conversando com o pastor Luciano, aí ele estava contando de uma palestra que ele ouviu há pouco tempo lá, de um pastor, que ele falou assim, ó, não adianta medir força com o filho, ele sempre vence. Eu falei, e é isso mesmo. Por que o filho sempre vence? Porque o amor do pai é incondicional. O amor do pai é incondicional. Os filhos, eles têm mais tempo, mais energia, eles contam com o nosso amor de uma maneira assim extraordinária. E se a gente for medir força com os filhos, nós vamos perder. E a gente perdendo, eles vão perder também. Pai, nós vamos ser para toda a vida mesmo. Todo mundo que é pai para toda a vida. Isso é o óbvio lulante. Falar isso é chovendo molhado. Mas, se nós vamos ser amigos dos nossos filhos, aí já são outros 500. Vai depender de muito investimento e muito trabalho. Na nossa velhice, irmãos, só quem gosta de nós que vão estar do nosso lado. Você sabe disso, né? Na sua velhice, só quem realmente gosta de você que vai estar do seu lado. Enquanto a gente está novo, que a gente está produzindo, tem um monte de gente perto de nós, mas a gente não sabe se está perto de nós porque gosta da gente ou porque a gente está sendo útil em alguma coisa para elas. Vai chegar um momento que nós não vamos ter utilidade para nada e para ninguém mais. E nesse momento, só vai estar do teu lado aquela pessoa que gosta de você, pelo que você é. E a pergunta é, seus filhos estarão ali, naquele momento? Ah, mas é claro, é meu filho. Nós fazemos culto no asilo ali, vocês sabem ali quantos filhos estão ali com os idosos. Se nós desenvolvermos uma amizade com nossos filhos, há uma boa possibilidade deles estarem conosco. Se eles forem mau caráter, né, não vão estar de jeito nenhum. Mas se nós construirmos um relacionamento com eles, a ponto de sermos amigos, eles vão estar conosco até o fim. Seremos amigos para a vida toda. Senão, seremos só pais para a vida toda. Lá em Eclesiastes 6,3 tem um versículo que eu preguei aqui há pouco tempo, e lá ele diz que um homem pode viver muitos anos e gerar 100 filhos, mas se ele não se fartar dos bens e não tiver sepultura, era melhor ter sido um aborto. Já pensou um camarada que tem 100 filhos e não aparecer um para enterrar ele? O cara ser sepultado como indigente, com 100 filhos? Que família que esse cara construiu, hein? Quantos de nós não investimos em construir uma amizade com os nossos filhos? Então, queridos, ser pai segundo o coração de Deus é amar nossos filhos incondicionalmente. Nós não amamos nossos filhos pelo retorno que eles nos dão ou pelas boas atitudes que eles estão tendo nesse momento. Nós amamos nossos filhos incondicionalmente. Porque foi a missão que Deus nos deu. A missão de ser pai. A missão de ser mãe. E nós temos que construir isso com um coração igual ao coração de Deus. Esse pai aqui da parábola do filho pródigo é Deus. E se você olhar, é assim que Deus nos trata. Deus nos dá um monte de coisa que a gente não merece. E às vezes,
nós cismamos que vamos nos rebelar contra Deus, Deus chora, Deus sofre, mas Ele só assiste. Porque Deus, Ele não vai nos impedir de pecar. Ele não vai nos impedir de quebrar cara. Ele vai se entristecer. Ele vai observar. E Ele vai deixar a porta aberta para quando a gente cair em si, a gente voltar para Ele. Como é que nós podemos ser um pai segundo o coração de Deus? Terceira coisa, lá no versículo 20. Nós temos que deixar o coração sempre aberto. O filho saiu, aprontou todas. A Bíblia resumiu aqui numa expressão simples, né? Vivendo dissolutamente. O irmão mais velho tinha um palpite, né, que ele diz lá na frente, ele gastou os bens com meretrizes. No entanto, quando o filho aponta na última curva e o pai o avista, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai não ficou esperando o filho chegar, não, ele já abriu a porteira e já saiu ao seu encontro. Abraçou e beijou. Ele não perguntou, meu filho, o que você está fazendo? Por que você sumiu? Você não deu notícia? Mas que filho ingrato! Que filho desnaturado que é você! Saiu de casa há quanto tempo? Nós estamos aqui chorando por sua causa, sua mãe está chorando. Ele não falou nada disso. Quando o filho apontou, ele correu e abraçou, beijou. O coração estava aberto. E o filho disse para o pai, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ao momento de Deus trabalhar. Nossos filhos podem aprontar todas, mas Deus vai trabalhar na vida deles. E às vezes vai trabalhar de uma maneira que a gente nem imagina. E se nós fizermos a coisa certa, se agirmos conforme o coração de Deus, nossos filhos voltarão. Porque se nós criamos um passarinho na gaiola, por exemplo, e você cria aquele passarinho na gaiola com a portinha fechada, você põe comida para ele todo dia, e você diz assim, poxa, como esse passarinho me ama, né? Esse passarinho gosta muito de mim. Olha só como é que ele fica feliz quando eu chego. Agora faz o seguinte, abre a porta da gaiola, deixa ele embora. Se ele voltar, ele gosta de você mesmo. Se ele não voltar, é porque ele não tinha opção. Será que nossos filhos, eles vivem conosco e são nossos amigos porque não tem outra opção? Se nossos filhos tivessem um outro lugar para correr, será que eles correriam? Então só tem uma maneira de nós construirmos uma amizade com nossos filhos, é deixando a porta aberta. Claro, dentro da gaiola tem suas normas. Dentro da nossa casa tem suas normas, e eles sabem disso. Agora, o que adianta eu construir uma prisão e meus filhos não fazerem nada contra a minha vontade, mas porque simplesmente eles não têm a menor possibilidade de errar? Porque eles estão trancados, vigiados, amarrados, tolhidos. E quando a gente não estiver mais aqui, querido? E o dia que eles tiverem que viver sozinhos? Só tem um jeito de a gente ser amigo um do outro. É deixando a porta aberta. Ninguém é amigo do outro à força. Todos vocês que são meus amigos são porque querem. Porque se você é meu amigo simplesmente por algum interesse, o dia que esse interesse não existe mais, vocês vão sumir do mapa. E vice-versa. Então nós precisamos construir um relacionamento de porta aberta. O nosso coração precisa estar sempre aberto para os nossos filhos. Porque se nós estamos fazendo o que é certo, aconteça o que acontecer, eles vão voltar. E vão dizer, pai, o senhor estava certo, eu errei. Eu errei. E o que é melhor, eles vão reconhecer que eles erraram, não foi contra nós, não foi contra Deus. Porque o pecado primeiro é contra Deus, depois é contra o pai. O filho diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Pode me tratar como um empregado aí na casa. Esse é o retrato de uma pessoa que caiu em si. Porque foi o que aconteceu. No meio daquele drama todo, porque ele chegou no fundo do poço. Numa cultura judaica, tratar de porcos é o fundo do poço. Porque o porco é um animal imundo. O judeu não pode colocar a mão. E ele estava tratando de porcos.
E diz que ele desejava comer da comida dos porcos e nem isso podia. Então aquele menino chegou no fundo do poço. E quando ele chegou no fundo do poço, ele caiu em si. Porque quando alguém chega para você e fala assim, pastor, cheguei no fundo do poço, eu falei, glória a Deus. Não, mas como assim? Porque não pode piorar mais, né? Chegou no fundo do poço, não tem como afundar. Pior, você vai estar no meio do poço, a gente fica preocupado. Cheguei no fundo do poço, tá assim? Então, beleza, vamos subir agora. E no fundo do poço ele caiu em si. Sabe qual foi o primeiro lugar que ele lembrou para voltar? A casa do pai. Por que foi o primeiro lugar que ele lembrou para voltar à casa do pai? Com certeza porque ele sabia que o coração do pai estaria aberto para ele. Senão ele pensaria, se o último lugar que eu posso voltar é a casa do meu pai. Se eu voltar para a casa do meu pai me arrebenta de pancada. Se eu voltar para a casa do meu pai não vai abrir a porta para mim. Se eu voltar para a casa do meu pai, ele vai ficar jogando isso na minha cara o resto da vida. Eu posso ir para qualquer lugar, menos voltar para a casa do meu pai. Que tipo de relacionamento nós estamos construindo com nossos filhos? Ainda que nossos filhos hoje não estejam merecendo nosso amor, ainda que nossos filhos hoje não estejam merecendo nosso investimento, ainda que nossos filhos hoje estejam no fundo do poço, pode ser que alguns de nós estejamos vivendo isso. O filho está no fundo do poço, talvez na bebida, nas drogas, na prostituição, na marginalidade. Mas a hora que Deus trabalhar na vida dele, que ele cair em si e descobrir que isso não é vida, qual lugar que ele vai pensar em ir? Eu vou me levantar e vou para onde? Porque, querido, se ele não tiver opção, ele nunca vai se levantar. Talvez a morte seja um caminho a ser escolhido. Talvez o suicídio seja uma opção. Daí a importância do nosso coração de pai estar sempre aberto para os nossos filhos, como o coração de Deus está sempre aberto para nós. Não importa a situação que nós estejamos vivendo. Às vezes a gente conversa com alguém e fala, pastor, como é que eu vou seguir a Deus se eu souber que como minha vida está enrolada? Como é que eu vou ser crente desse jeito? Estou devendo na praça, estou divorciado, estou jurado de morte. E vai contando um monte de problemas. Eu falo assim, mas qual o problema desse aí que é maior que o sangue de Jesus? Qual o problema desse aí que é maior que o nosso Deus? Seja qual for o problema que você esteja enfrentando, meu filho, você pode cair em si, e quando você cair em si, levanta e vai ter com seu pai. Chega para ele arrependido e diz, pai, eu pequei contra ti, eu sei que eu não sou digno, mas me arruma um lugar aí. Eu garanto que mal você chegou aqui à frente, o pai já vai correr ao seu encontro, vai te abraçar e vai te beijar, porque o coração dele está sempre aberto para você. Uma das histórias que eu coloquei nesse segundo livro foi a história do rapaz que tinha saído de casa, assim também abruptamente, e ele resolveu voltar. E ele veio de trem e ele mandou uma carta para o seu pai dizendo, pai, se o senhor me aceitar de volta, o senhor faz o seguinte, o senhor pendura um lençol branco naquela árvore que tem no quintal. Porque eu vou passar no trem. Se eu ver o lençol branco, eu paro. Se eu não ver o lençol, eu nem vou parar, vou embora direto. E quando o trem ia se aproximando, e ele naquela expectativa, será que vai ter o lençol branco ou não vai ter o lençol branco no quintal? E ele, muito agitado, um senhor que estava do lado, perguntou o que era, ele explicou e falou, faz o seguinte então, você fecha o olho aí que eu olho para você. Você fecha o olho, quando o trem virar a curva eu te digo. Aí ele fechou o olho e quando o trem passou na fazenda, ele perguntou, e aí, tem o lençol branco? Ele falou assim, não tem o lençol branco. Todas as árvores da fazenda estão cobertas com lençol branco. A cerca da fazenda está toda coberta de pano branco. O telhado da casa está coberto com pano branco. E tem um monte de gente com lencinho branco acenando lá no quintal. É assim que Deus é. Quando você pensa em voltar para ele, já está esperando há muito tempo. E foi para isso que ele mandou o seu filho para morrer na cruz. A quarta coisa que nós observamos aqui é que um pai, segundo o coração de Deus, precisa aprender a perdoar seu filho. E perdoar é fazer uma nova história. Quando o filho chega para o pai e pede perdão, aí no versículo 21,
O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso aqui é verdade mesmo. Isso aqui não é demagogia, não, é isso aí mesmo. Porque é isso que o filho fez, foi inominável, cara. Ele tomou a herança do velhinho e gastou lá fora com porcaria. Se o pai falar assim, é isso mesmo, meu filho, está certo, estava tudo bem. Mas o pai, verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O pai não só recebeu o filho na sua casa, como restabeleceu o status quo dele. Ele voltou a ser o que era antes. Toda essa formalidade aqui era para dizer: você volta a ser meu filho e volta a ser o meu herdeiro, independente da herança que você jogou fora. Porque perdoar, irmãos, é você deixar o passado para trás e começar uma nova história. Perdoar é deixar a pessoa nascer de novo na sua história. O pai pode ter dito, fazer o seguinte: eu vou parcelar esse dinheiro que você gastou em suaves prestações para você, tá bom, meu filho? Você vai me pagando aos pouquinhos, eu deixo você ficar aqui. Está perdoado. E você não vai ser empregado aqui na casa, não. Você vai ser filho. Ele vestiu uma roupa, ou seja, ele tirou a vergonha do rapaz. Ele colocou um anel no dedo, ou seja, ele restaurou a autoridade. Botou uma sandália nos pés, preparação. Mandou matar o novilho cevado, que aqui é um tipo de Cristo, o cordeiro imolado, para nossa justificação. Ou seja, é como se o rapaz tivesse nascido aquele dia. Ele fez uma festa de nascimento para o rapaz. E diz: você é filho, não importa o que aconteceu, você vai ter uma nova história com todos os direitos. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Foi o que o pai fez com aquele menino, é o que Deus quer fazer conosco. Dar uma nova chance, fazer tudo de novo. A Bíblia diz que Deus não bota remendo novo em pano velho. Deus não está interessado em remendar a nossa vida, não. Ele quer nos receber e fazer tudo de novo. Ele vai jogar nosso passado no fundo do mar e vai nos restaurar a condição de filho. E vai investir em nós tudo de novo. E vai nos dar a mesma autoridade diante dele. Alguém vai dizer: mas poxa, como é que eu vou chegar na fazenda depois de tudo que eu fiz? O que você fez, acabou. Passou. Ah, mas as pessoas vão ficar me acusando, o diabo vai ficar me acusando, eu também vou ficar me acusando, eu nunca mais vou ter autoridade. Negativo. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Se nós realmente nos arrependemos e voltarmos, Deus vai fazer isso conosco. E é o que Ele espera que nós façamos, como pais. E se é uma coisa que nós precisamos para lidar com nossos filhos, é o perdão. Nossos filhos vão errar conosco, vão errar muito. Assim como nós erramos com nossos pais. E eles precisam de perdão. E perdoar um filho é você dar uma chance dele recomeçar na família. Perdoar um filho é recebê-lo de volta em casa. Perdoar um filho é não ficar julgando na cara os erros do passado. Perdoar um filho é não tratá-lo como um empregado dentro de casa porque ele errou um dia. Perdoar um filho é tratá-lo como filho de novo. E investir nele para que ele possa daqui para frente fazer certo. Perdoe seu filho. Talvez você tenha parado de estudar por causa do seu filho. Você guarda mágoa. Perdoe seu filho. Talvez você tenha engravidado adolescente, perdeu um monte de chance na vida por causa do seu filho, e às vezes isso aí você se culpa, e às vezes até já jogou na cara. Perdoe seu filho. Talvez você já tenha tido que vender um patrimônio para desenrolar uma coisa do seu filho, e isso guardou, e de vez em quando você solta. Perdoa seu filho. Perdoa seu filho. Pelas vezes que ele te fez chorar, pelas noites que você passou em claro por causa dele. Perdoe. Põe um anel no dedo dele, põe uma sandália nos pés dele, vista uma roupa nele, mata um novilho cevado para ele. Perdoe seu filho. Deixa ele começar uma nova história na sua vida e na sua família. É isso que Deus espera de um pai que quer viver segundo o seu coração.
E por último, irmãos, um pai segundo o coração de Deus, ele vai sempre trabalhar pela conciliação dentro da sua casa. Quando o filho mais velho chegou, que viu aquela festa, ele ficou revoltado. Porque o filho mais velho, coitado, ele estava perdido dentro de casa, né? Aqui, na verdade, é a história do filho perdido, mas na verdade tem 2 filhos perdidos aqui, todo mundo sabe disso. Um se perdeu fora de casa, mas o outro se perdeu dentro de casa. Porque o que o rapaz fala para o pai aqui no versículo 29, isso aqui é deprimente. Ele diz: pai, há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Isso aqui é mentira. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue viver sem transgredir uma ordem do pai. Nenhum filho faz isso. Nem no sentido literal, nem no sentido espiritual. Ninguém. Ele se achava muito melhor do que ele era. Ele não era isso tudo. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha só, o camarada dentro de casa, dentro da casa do pai, ele nunca usufruiu das bênçãos do pai. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Rapaz, você queria fazer um churrasco com seus amigos, por que você não fez? Por que você não pegou um cabrito e não fez um churrasco com seus amigos? Por que você não pediu comigo? Isso é tudo seu. Ué. Tem muita gente vivendo na casa do pai que não usufrui das bênçãos da casa do pai. Aí depois fica estressado quando às vezes um crente desviou e volta e Deus está abençoando a vida dele. Que o cara desviou e voltou e está usufruindo as bênçãos do pai, e ele está na casa do pai há não sei quantos anos e continua como se não tivesse. Porque ele está perdido dentro da casa do pai. Isso é triste. Ele diz: não vou participar dessa festa. Se esse cara for para o céu, eu não vou. Se ele entrar, eu saio. Assim, vai entender os planos de Deus. Aquele ladrão na cruz, aos 44 do segundo tempo, ele entrou no céu. E a Bíblia diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar na mesa de Abraão, ao passo que os do reino ficarão de fora. O que quer dizer isso, querido? Muita gente que nunca pisou dentro de igreja vai para o céu. E gente que viveu aí, ó, vida toda dentro de igreja, mas praticando a iniquidade, vai chegar na hora e vai dizer: ó, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quando o pai vê essa situação, ele chama o filho mais velho e começa a conciliá-lo. Meu filho, você está sempre aqui, isso tudo é seu. Esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É necessário que nos alegremos por causa dele. Nós não temos aqui o final da história, se o filho mais velho aceitou ou não aceitou entrar para a festa, né? Eu creio que isso fica em aberto até para nós. O que nós vamos dizer disso? Um pai, segundo o coração de Deus, ele não toma partido. Ele ama todos os filhos. Ele não tem filhos preferidos. Ele não faz festa para um e não faz para o outro. Só não faz festa com Deus quem não quer. O cabrito está aí. O cevado está aí. O novilho está aí. A bênção de Deus está aí, é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma, um pai, segundo o coração de Deus, não pode ter filho preferido. Ele não pode dar dinheiro para um e não dar para o outro. Ele não pode fazer festa para um e não fazer para o outro. Não importa. Ah, mas ele está merecendo, o outro não está merecendo. Filho é filho. Nós temos que amar os filhos de maneira igual. Filho não pediu para nascer. Essa é a verdade. Quando nós resolvemos gerar um filho, nós entramos numa missão. E nós precisamos cumprir essa missão com diligência. Nós precisamos ser pais segundo o coração de Deus. E como podemos ser um pai segundo o coração de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos usar de graça e de misericórdia com nossos filhos. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer quando é hora de liberar nossos filhos, ainda que a gente não concorde com a decisão deles. Em terceiro lugar, nós precisamos deixar o coração aberto para os nossos filhos. Em quarto lugar, nós temos que liberar perdão para os nossos filhos. E em quinto lugar, nós temos que ser agentes de conciliação dentro da nossa casa. É assim que Deus nos trata e é assim que Ele espera que nós tratemos a nossa casa. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.